Olá, pessoal. Aqui é a professora Camila. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós teremos um aulão de língua portuguesa e nós vamos analisar algumas questões do primeiro dia do Enem 2019 e a gente vai estar analisando aqui, gente, questões do caderno azul, tá bom? Da segunda aplicação. Vamos à primeira questão, então. Então, olha só, na questão 11, nós temos uma pergunta sobre o gênero textual charge. Charge, gente, é um gênero que está ligado especificamente à crítica. Então, o objetivo da charge é fazer uma crítica, mas é uma crítica a uma situação, a uma pessoa específica. Então, olha só a pergunta. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da letra A, dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. Letra B, capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Letra C, possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. Letra D, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Letra E, escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Então, vejamos, gente, nessa charge nós temos aqui um caminhão da inclusão digital, deixando essas pessoas, no que parece ser uma região do Nordeste, um computador. Mas a família aqui não precisava de um computador, eles precisavam de água. Então, pessoal, nós temos como resposta correta a letra E, porque aqui é uma crítica a respeito da escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Ou seja, tentando atender essa família, tentando incluir ela digitalmente, deram a ela um computador de que, na verdade, não era a principal necessidade, mas sim a água. Então, vamos à segunda questão. Então, olha só aqui, na questão 8, nós temos um diálogo entre essas duas cobras. Essas tiras são muito famosas, talvez vocês já viram por aí. Então, olha só. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? E a outra responde: acho que sim, mas só para os outros cientistas. Ou seja, gente, todo mundo sabe que o entendimento do universo é algo muito místico, é algo muito complexo. Então, a cobra aqui dá a perspectiva de que somente os cientistas poderão explicar os cientistas para eles mesmos, né? Não conseguiremos entender o significado do universo, somente a linguagem científica compreenderá essa explicação. Então vamos à pergunta. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a letra A, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Letra B, deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea. C, impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. D, dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. E, complexidade da reflexão presente no diálogo. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos um cartoon. Cartoon é comumente ensinado junto com a charge, né? Tem muita essa dificuldade sobre qual que é a diferença. A charge está mais ligada, gente, à crítica a algo específico, a uma situação específica. Já o cartoon, ele quer produzir humor a partir de situações cotidianas. Então, a gente consegue ver aqui, pessoal, que a questão tem como resposta correta a letra A. Por quê? Produz humor brincando na caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Então, olha só, a linguagem dos cientistas, né, é uma linguagem que apresenta comunicação específica, ou seja, provavelmente não compreenderemos tudo que os cientistas falarem. Então, tá brincando, tá produzindo humor a partir do fato de que só os cientistas compreenderão o significado do universo. Vamos à próxima questão. Então, aqui na questão 42, nós temos o texto. As alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada um as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã estavam sérias, era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições em lugar ermo. A selvageria de um lugar a selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra, essas mulheres. Então, no texto, há recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para.
Então, olha só, pessoal, a gente vê aqui, né, uma mudança dessas meninas, que no início elas eram meninas e depois elas tornaram-se o quê? Adultas, de uma hora para outra, devido ao acontecimento aqui fatídico. Então, a gente consegue ver aqui, pessoal, olha só, letra A, intensificar a ideia do súbito amadurecimento. B, indicar a falta de identidade típica da adolescência. C, organizar a sequência temporal dos fatos narrados. D, complementar a descrição dos acontecimentos do acontecimento trágico. Letra E, expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. Ou seja, no último parágrafo aqui, gente, esse recurso linguístico, né, de as meninas viram essas mulheres, então a gente tem aqui como resposta correta, gente, a intensificação, né, da ideia do súbito amadurecimento. Em um dia elas eram meninas e depois de um fato, né, horrível, elas se tornaram mulheres, então elas amadureceram muito rapidamente. Ok? Então, resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 37. Prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrado nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma dessa praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo de Mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932. Em solenidade, presidia pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa de José de Alencar. Sem mais, creia-me de Vossa Senhoria Patrícia Admirador, Sabugosa de Castro. Então, olha só, pessoal, a pergunta é a seguinte: a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade em. Então, a gente está falando novamente de humor, né, pessoal? Nós temos várias questões tratando desse assunto, mas a questão aqui é a exploração da variação linguística, ou seja, o jeito como que esse homem trata essa mulher que é sua noiva é muito estranho, vocês não acham? Ele fala com ela de uma forma muito formal, a falar, né, para dar encerrado nossos entendimentos de noivado, ou seja, ele está encerrando o noivado de forma muito formal, né, gente? Então, vamos ver aqui as alternativas. Então, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre, letra A, o objetivo de informar e a escolha do gênero textual. Letra B, a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Letra C, o emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto. Letra D, as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. E letra E, o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. Pessoal, aqui na questão 37, a gente vê que a resposta correta é a letra B. O tom de humor decorre da incompatibilidade entre a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Um noivo e uma noiva não deveriam se tratar, né? No caso, o noivo não deveria se direcionar à noiva de forma tão formal, principalmente para encerrar, né, um relacionamento. Então, é uma incompatibilidade, não é assim que funciona normalmente, né? Então, a letra correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias, políticas, religiosas, partidárias, etc., para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos, ou imagens criadas para demonizar os judeus espalhadas na Alemanha pelo regime nazista, ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial
e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para venda de carro, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. Então, vejamos só, pessoal, a função sociocomunicativa desse texto é... Então, qual que é a função de comunicação social do texto? Olha o título, a diferença entre publicidade e propaganda. Então, letra A, ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. Letra B, explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas. Letra C, convencer o público sobre a importância do consumo. Letra D, esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Letra E, divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. E aí, qual vocês acham que é? Já tem uma ideia? Então, olha só, gente, se o título está falando qual é a diferença entre publicidade e propaganda, e ele nos explica qual que é a diferença, a resposta correta, gente, é a letra D. Esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Ou seja, porque muitas das vezes as pessoas não sabem a diferença, acham até que é a mesma coisa. Então, ao vir diferenciar para nós os dois termos, eles esclarecem dois conceitos, tá certo? Então, vamos à próxima questão. Então, gente, a questão 7. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrenia, caso crônico, doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedi-lhe para cantar a área da Boêmia, Valsa da Museta. Dona Georgiana, recortada no meio do pátio, cantava e era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa. Rindo bonito em silêncio, os rostos transformados, outras sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença, elas que eram tão distantes. Os rostos fugiam por instantes, irisiados e indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo, aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era, se elevando na limpidez das notas. Minhas lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza, a beleza terrífica que Puccini não alcançou, uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade, difícil e bela demais, para existir fora de um hospício. Então vamos à pergunta. O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular, fundamentado por uma percepção que, letra A, atenua a realidade do sofrimento por meio da música. B, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. C, evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina. D, transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Letra E, aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. E aí, pessoal? O que vocês acham? O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular, fundamentado por uma percepção que... Esse texto ele é bem emotivo, né, pessoal? Tá falando de hospício, tá falando de uma interna do hospital. E aí, conseguiram achar a resposta já? Então, olha só, pessoal, esse texto é bastante tocante, né? Então, a gente tem a percepção que redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. É um texto que fala de uma situação, de uma doença, né, gente? A esquizofrenia é uma doença muito complicada e precisa-se de muita sensibilidade, né, para tratar a respeito disso, né? Então, é um texto bem emotivo que traz à tona esse redimensionamento, né, da essência humana. Vamos passar para a próxima questão. Então, aqui, pessoal, na questão 6, nós temos, de vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários, sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura.
mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência, inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procure checar as fontes, ir aos links originais. Então, aqui a gente tem uma carta, né, pessoal, que traz uma opinião aqui bem atual. Hoje em dia a gente está lidando com todo tipo de fake news e a gente realmente fica em dúvida, às vezes, para saber o que é notícia falsa e o que é verdadeiro, né? Então, olha só a pergunta. O texto expõe a preocupação de um leitor de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a letra A, displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Letra B, desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. Letra C, impossibilidade de identificação das origens dos textos. Letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Letra E, obtenção de maior popularidade nas redes. E aí, o que vocês acham que é a resposta correta? É um conteúdo bem atual, né, gente? É uma situação que todos nós estamos vivendo. Já foi até argumento utilizado em redações do Enem, né, passada. Então, olha só, pessoal, nós podemos ver aqui, ó, que a preocupação da leitora, né, de notícias online, sobre esse compartilhamento de conteúdo falso, ele pode ter como consequência, gente, a disseminação de ações criminosas na internet. Isso é crime. Então, resposta correta, letra D. Vamos à próxima pergunta. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui biografia de Pasárgada. Nós estudamos no terceiro ano, na segunda fase modernista, esse poema de Manuel Bandeira, e aqui a gente tem uma biografia desse poema. Então, olha só, quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe do grego do Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Pasárgada e vivi durante alguns anos em Pasárgada. Mais de 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito de evasão. Vou-me embora para Pasárgada. Imediatamente senti que era a cédula de um poema. A célula de um poema, desculpa. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em Vou-me embora para Pasárgada, elas não passam de acidentes. Não construiu o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta, etc. Então, olha só, pessoal, eu acho interessante esse texto aqui, porque Pasárgada é um local que realmente existiu. E o Manuel Bandeira, quando tinha seus 15 anos, ouviu falar dele, ele era capital, né, da Pérsia, e ele e transfigurou ele como um local para refúgio, para que ele pudesse fugir, né, da realidade. Assim como, por exemplo, no romantismo, os autores se refugiaram na ideia de morte, devido à tuberculose. No período do arcadismo, os autores se refugiaram na natureza. Então, em cada período literário que vocês estudaram durante todo o ensino médio, vocês percebem que sempre tem os autores querendo fugir da realidade. O que, né, gente, continua existindo, né? Olha o momento que a gente está vivendo hoje. Quem não gostaria de ter um local, uma Pasárgada para se refugiar, né? Lá no poema ele fala em Pasárgada, sou amigo do rei. Então, é um local onde ele tem todas as possibilidades, né? Ele é uma pessoa diferenciada em Pasárgada, ele tem benefícios que ele não tem no mundo real. Então, todos gostaríamos de ter uma Pasárgada, né? Vamos à questão. O texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Pasárgada. Então, olha só, vamos ver. Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Letra B. Decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção.
Letra C. Ratifica as informações do senso comum de que Pasárgada é a representação de um lugar utópico. E letra D. Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. Letra I. Remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. E aí, pessoal? Qual vocês acham que é? O fazer poético envolve embora para Pasárgada. Como que ele aconteceu? Aqui, ó, no texto, a gente consegue ver que Pasárgada, né, gente, foi a ele, né? Ele não conseguiu ir até ele. Em um belo dia, o poema veio e ele fala que se há beleza em Vamos embora para Pasárgada, elas não passam de acidentes, ou seja, aconteceu ao correr da pena. Ele teve a ideia e escreveu ali naturalmente, ou seja, a resposta correta é a letra A. Acontecem de maneira progressiva, natural e pouco intencional, já que ele não tinha intenção de escrever naquele momento, né? Quando ele tentou, ele não conseguiu. Pessoal, então por hoje é isso, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixei aqui 2 recadinhos, tá? Muito importantes nesse momento. Tudo bem não estar bem o tempo todo, a gente está passando por uma pandemia, é muito difícil estudar online nesse momento, né? Mas eu quero que vocês saibam que não pare até se orgulhar de você. Ou seja, a gente corra atrás dos seus objetivos, a gente está num momento atípico, mas todos passaremos por isso. E ano que vem é um ano novo, se não ainda, né, curados, né, se não ainda totalmente, sem essa pandemia, a gente espera que a gente tenha novas oportunidades. Muitos de vocês, né, vão estar adentrando a faculdade, online ou presencial, e eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa caminhada, tá? E que tudo bem, sim, a gente não tá bem o tempo todo, mas é importante acreditar na nossa capacidade, tá? E não tem nada melhor do que a gente poder se orgulhar de nós mesmos. Um grande beijo, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus.